Trabalho infantil não é só o que vemos nas ruas e nos campos. Consumimos pela internet também. Todos os dias vemos crianças trabalhando nas redes sociais como influenciadoras. Encarar cada página de criança influenciadora como uma empresa não é exagero. São muitas as histórias de famílias que não apenas se dedicam à criação de conteúdo, como prosperam por meio da renda desses canais infantis. É um trabalho lucrativo e a origem desse dinheiro é o que me interessa. Programas de monetização, permutas e principalmente ações publicitárias que não deveriam acontecer. O inglês é parceria, sapato é parceria, escola, cursinho, até o pet, até o cachorrinho dela tem parceria com o pet shop. Desde 2014, o Conanda considera que a publicidade direcionada a crianças no Brasil é abusiva. Mas quem realmente está lucrando com isso? Google é multado em 170 milhões de dólares por usar as informações de menores para direcionar publicidade segmentada. Segundo documentos, Facebook sabe que o Instagram é tóxico para garotas. Mattel é condenada por publicidade infantil em canais de youtubers mirins. Uma geração inteira de pessoas que estão amadurecendo diante dos algoritmos de recomendação enquanto seus dados são armazenados. Às vezes, a exposição dos influencers mirins sai do controle, com casos de memes, trabalho abusivo e traumas psicológicos. 86% das crianças brasileiras entre 9 e 17 anos de idade têm perfis nas redes sociais. Até mesmo fetos e bebês têm contas no Instagram. Até completar os 5 anos, a expectativa é de que essa criança tenha cerca de 1.000 fotos espalhadas pela internet. Literalmente, pessoas escreviam: vocês não deveriam estar aqui? Vocês deveriam caçar uma boneca para brincar? Isso aqui não é lugar para vocês? Né? Eu li vários comentários assim. A gente quer proteger a criança na internet e não da internet. Uma disputa de interesses mundial. O aplicativo de mensagens Telegram disparou hoje uma mensagem em massa aos usuários criticando o PL das fake news. Pessoal, vamos falar agora sim do projeto de lei das fake news, assim conhecido, né? Quem abriu a página hoje do Google viu uma campanha contra esse PL. Expulsar as crianças da internet não é uma opção. Conversei com as famílias de 3 crianças influenciadoras para entender os bastidores das postagens e como os contatos publicitários acontecem. Um vínculo que pode começar de forma simpática e interessante até evidenciar o desequilíbrio de poder entre famílias e o mercado publicitário, ou ainda entre a audiência mirim e as redes sociais.